Minhas queridas e meus queridos, né? Que saudades. Espero que todos vocês estejam muito bem, né? Com muita saúde e enfrentando, né, esse momento singular que nós estamos vivendo, né? Com muita fé em Deus, com muita confiança e com muita esperança. Né? Como eu disse e tenho afirmado sempre, tudo passa, né? Está passando. Né? Esse momento nós vamos superar e com certeza e vai servir de grande lição para todos nós, para que nós nos tornemos pessoas melhores, né? Seres humanos mais humanos. Dando continuidade então aos nossos comentários a respeito dos atos processuais, eu posso dizer para os senhores que a regra é do aproveitamento máximo dos atos processuais, por força da aplicação de um princípio que é conhecido como princípio da instrumentalidade das formas, né? Ou também conhecido como princípio da liberdade das formas. Então, sobre esse princípio, né, que é de fácil compreensão, de fácil entendimento, nós podemos dizer para vocês o seguinte: olha só, a forma ela é apenas um meio e não um fim. Sob pena do excesso de formalismo, impor a perda do direito material. Então, o que estabelece o princípio da instrumentalidade das formas? Se, apesar da forma idealizada para a prática do ato, esse ato processual foi praticado, né, e atingiu, preencheu a sua finalidade essencial, né, se ele foi praticado sem observar essa forma idealizada e preencheu a finalidade essencial, não se anula o ato, mantém-se esse ato íntegro, preserva-se esse ato como válido. É isso que diz o princípio da instrumentalidade das formas. Salvo, conforme os senhores já têm conhecimento, se houver, né, expressa sanção de nulidade, então previsão expressa na lei de sanção de nulidade, para o caso de não observância da forma prevista. Então, salvo se houver essa sanção expressa de nulidade prevista em lei, né, se você praticou um ato, né, apesar da forma, se você praticou o ato de modo diferente e ele conseguiu atingir a finalidade, mantém-se íntegro esse ato. Agora é muito importante chamar a atenção dos senhores que para a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, é necessário que nenhum prejuízo seja gerado para a parte adversária. Para a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, é necessário que nenhum prejuízo seja gerado para o Estado, que é o monopolista da prestação jurisdicional. É necessário que não sejam violadas, né, importantes garantias constitucionais, como o da isonomia, como o do contraditório, como o da ampla defesa. Então, só assim será possível aplicar o princípio da instrumentalidade das formas. Para quem não entendeu absolutamente nada do que eu falei até o presente momento, eu vou dar um exemplo da aplicação na prática do princípio da instrumentalidade das formas. O Ministério Público ele tem uma prerrogativa inerente à função, que é a de ser intimado pessoalmente dos atos decisórios. Então, qual que é a finalidade desta formalidade? Evitar que sejam gerados prejuízos
a atuação funcional do Ministério Público, né, por falta de intimação, né, em razão dos interesses importantíssimos defendidos pelo órgão, como, por exemplo, o interesse de um incapaz, o interesse público. Então, essa é a finalidade da forma. Então, a forma é a intimação pessoal do MP sobre os atos decisórios. A finalidade, né, evitar prejuízos para a sua atuação profissional, evitar prejuízos para os interesses defendidos pelo órgão do Ministério Público. Num determinado processo, houve um erro de forma, ou seja, o juiz proferiu uma decisão interlocutória. Ele, diante de um requerimento feito pelo devedor dos alimentos, o pai, ele reduziu a pensão alimentícia devida ao filho, de um salário mínimo para 10% do salário mínimo, em razão da pandemia do Covid-19. Então ele entendeu que o pai, que está recebendo um auxílio emergencial do governo federal, não tem condições de pagar um salário mínimo de pensão e reduziu antecipadamente para 10% do salário mínimo. A decisão foi publicada e o MP não foi intimado pessoalmente sobre essa decisão, então houve um erro de forma. Mas, apesar da falta de intimação, por outras vias, o MP tomou conhecimento da decisão que concedeu a redução do valor da pensão e, no prazo legal, interpôs o recurso cabível contra essa decisão, que é o agravo de instrumento, sem qualquer prejuízo à sua atuação profissional. Então, por força do princípio da instrumentalidade das formas, mantém-se íntegro o ato. Ou seja, apesar de não ter sido observada a forma idealizada, foi preenchida a finalidade essencial do ato. O MP teve ciência, interpôs o recurso cabível e atuou sem prejuízo à sua função. Então esse é um exemplo da aplicação do princípio da instrumentalidade da forma. Nós vamos começar agora a comentar a respeito do registro dos atos processuais. Daqui a pouco eu falo com os senhores.